Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 22 nessa manhã. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não, o sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão, despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura! E você diz o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbora do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixa-nos em paz, e perguntavam: o que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Contudo foi Deus que encheu de bens a casa deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus, e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus ouvirá. Você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde, livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Capítulo 22 nos mostra o último tempo de debate entre os três amigos de Jó. Depois de 2 sessões, essa é a terceira, e quem começa novamente é Elifaz. Na verdade, um dos amigos já desistiu de falar, já cansou, não fala mais nada, e Elifaz decide falar mais um pouco. Ele não se cansa, e mais uma vez ele vai dizer que Jó está sofrendo por causa de pecado. O que nós temos visto até aqui, praticamente os argumentos de todos os amigos é este, que Jó não poderia estar sofrendo assim sem alguma razão que ele tivesse provocado, sem alguma culpa. Zofar já desistiu de falar, mas Elifaz mais uma vez fala, e não só fala, parece que ele endurece ainda mais o seu discurso contra Jó. Ele diz para Jó que na verdade o pecado de Jó não era superficial e pequeno, mas ele diz: o seu pecado é sem tamanho. Versículo 5: grande é a sua maldade e incalculável a sua iniquidade.
é quando você diz, e muitas vezes nós pensamos, para aquela pessoa estar sofrendo tanto, algo muito grave ela fez. Isso é um equívoco, isso não é verdade, ainda que muitas pessoas vão sofrer realmente, porque todo pecado, a Bíblia diz que trará consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porém, nós não podemos pegar uma verdade de Deus, um princípio de Deus e aplicar a todo mundo, a toda situação. E aqui, irmãos, de maneira bem prática, o que ele faz, ele realmente se utiliza aqui contra Jó. Ele usa tudo que ele podia contra Jó nesse momento de sofrimento, tudo que ele podia. Primeiro, ele usa o argumento do juízo de Deus. Ele diz aqui, olha, você fez algo muito sério, versículo de número 4, ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Ele não só aqui, ele condena Jó, mas ele ironiza dizendo, será que Deus está fazendo tudo isso por causa do seu temor? Porque você é um homem justo, íntegro? Ele está dizendo, certamente que não, é uma pergunta retórica. Ele está dizendo o seguinte, você sabe que para você estar passando por tudo isso, é a sua iniquidade. Então ele usa argumentos contra Jó, mas não só argumentos equivocados, ele usa a própria fala de Jó contra ele, porque se você perceber no versículo 16 em diante, ele repete o que Jó falou no capítulo 21, ele diz, estes foram levados antes do tempo, ele está falando sobre ímpios, e no versículo 17, diziam a Deus, deixe-nos em paz, e perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Ele está repetindo o que Jó falou no capítulo 21, sabe, irmãos, quando a gente, diante de um problema, uma situação, nós começamos a perder até as palavras, a gente não sabe nem mais o que falar, eles vão e usam o que Jó falou contra ele. Isso é muito perigoso, quando a gente começa no momento que a pessoa está fragilizada e pega o que ela já falou e tenta usar para atingi-la, tudo que ele faz ele usa contra Jó. Temos que tomar muito cuidado com isso, quando nós estamos impacientes, feridos ou sem respostas, nós podemos estar nos armando de todas as palavras e argumentos para poder justificar nossa opinião, ferir as pessoas, defender o que a gente pensa. Então aqui você percebe isso na fala de Elifaz. Além disso, no versículo de número 18, ele diz, contudo foi Deus quem encheu de bens as casas deles, longe de mim o conselho dos ímpios. Repete a palavra de Jó que falou isso. Parece que Elifaz já está cansado, ele já está sem argumento, mas não só Elifaz usa os argumentos iniciais, as falas de Jó, por último, o que Elifaz usa contra Jó são verdades de Deus. Irmãos, se a gente ler o versículo 21 a 30, sem saber o que está sendo falado contra Jó, são verdades. Olha o que ele diz aí no versículo 21, portanto reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Não é verdade que quando o homem se reconcilia com Deus, ele vai experimentar o bem? Mas ele está usando uma verdade de Deus endereçada à pessoa errada e na hora do sofrimento dela. E ele diz mais, um texto maravilhoso, versículo 22, aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Isto aqui está respaldado por muitos textos bíblicos, são verdades, mas verdades ditas com a intenção errada, ou para pessoas que estão em meio ao sofrimento, que não tem a ver com aquela realidade, ou com aquele princípio. Até um princípio de Deus, certo, pode ser usado por nós para atacar pessoas, ferir pessoas, mas o que nos chama a atenção, e aí é virtude, Elifaz é o único que ainda fala da possibilidade do arrependimento, da reconciliação. Os outros amigos nem isso falam.
Sabe quando você fica com o coração tão fechado por alguém que você fala, para aquela pessoa não tem mais jeito. Parece que a gente se coloca no lugar de Deus. E Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de restauração. Jó precisava ser restaurado. Ele estava aí num processo de Deus. Ele não estava no processo por causa de pecado. Inclusive, foi um dos que lá no início, no capítulo 4, elogiou Jó, dizendo que Jó foi alguém que aconselhava outras pessoas, que tinha fortalecido outras pessoas. E agora, ele faz, no auge da sua ira e da sua impaciência, ele diz: Jó, você está passando por tudo isso? Porque você não socorreu o pobre, você deixou alguém aí passando necessidade. Ou seja, ele pega os males do mundo e ele traz uma lista, um catálogo de pecados possíveis de Jó ter cometido. Você deve ter abandonado o órfão, você não ajudou a viúva. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando por lutas e a culpa chega a nós de várias maneiras, a nossa alma é assim. A gente pensa, o que será que eu fiz na minha infância, na minha adolescência, ou quem sabe agora, e está gerando tudo isso. O mecanismo de culpa é muito perigoso. Porém, quando realmente nós estamos fora do caminho do Senhor, essas palavras se aplicam a nós. Deus nos chama sempre à reconciliação, ao perdão, ao arrependimento. E no versículo 26, ele diz: então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus ouvirá. Você pagará os seus votos. O que ele está dizendo aqui é algo maravilhoso. Quando a gente se reconcilia com Deus, nós temos prazer em Deus. Deus ouve as nossas orações. Mas não sabia ele que Jó é que oraria, porque as orações dele é que não estavam sendo ouvidas e nem seriam. Não sabia ele que estas verdades eram mais para ele do que para Jó. Há muitas coisas que servem para nós e nós não enxergamos, mas nós queremos aplicar a outros. E que o Senhor nos dê luz e graça para sempre aplicar a palavra primeiro a nós, porque a palavra ela é um espelho para que a gente possa ser purificado, transformado por ela. E à medida que Deus aumenta a luz em nossos olhos, à medida que Deus mostra as traves que estão nos nossos olhos, nós podemos ajudar pessoas também a tirar o cisco que está no olho dele. Isso é uma graça que Deus nos dá, mas tem que ser feito debaixo da graça de Deus, do amor de Deus. Sonde sempre a sua motivação. A nossa motivação tem que ser o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Que nós possamos aprender com os equívocos dos amigos de Jó e com a paciência de Jó de ouvir tudo isso, de permanecer ali, sem se rebelar, sem ferir os seus amigos, sem amaldiçoar os seus amigos, mas ainda dialogando, porque no coração de Jó ele queria realmente compreender todo o processo de Deus, e até aqui ele ainda não compreendeu, mas nós vamos ver logo que Deus se revelou para ele de maneira clara. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que ilumina os nossos olhos. Nós te agradecemos porque toda a tua palavra é inspirada pelo Senhor e é útil para o nosso crescimento, para a nossa esperança, para a nossa santificação. Senhor, que essa palavra nos ajude. Observando essa palavra, que o Senhor nos dê um coração mais misericordioso, para ajudar os que sofrem, inclusive quando estão em pecado deliberado. Que a nossa palavra chame-os ao arrependimento, mas com compaixão, com amor. E ó Deus, confiamos na tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Fortaleça-nos a fé através dessa palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.